Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós estamos pensando neste texto e hoje nós fechamos a série de mensagens que tem por título Revelações de uma Pequena Cidade. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus nos diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti mesmo sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém, pequena cidade. Domingo retrasado, nós falamos sobre o grande plano que essa cidade revela no nascimento de Jesus, plano de resgate, plano de salvação, plano que transforma homens perdidos em salvos. Domingo passado, nós pregamos sobre a segunda grande revelação que essa cidade traz. E é a revelação da grande providência. Porque Belém significa casa do pão. E em Belém nasceu o pão da vida. Na casa do pão nasceu o pão da vida. E as 4 definições que temos sobre providência têm tudo a ver com o Natal. Providência, uma disposição divina e soberana no curso da vida. Providência significa o próprio Deus. Providência significa um acontecimento feliz. Tudo a ver com o Natal, e nós falamos sobre isso domingo passado. Hoje, além de entendermos o grande plano, além de entendermos a grande providência, onde traz por destaque Jesus Cristo, o nosso Jeová Jirê, falaremos hoje sobre o grande poder que essa cidade nos revela no nascimento de Jesus. Para isso, nós precisamos voltar lá no Gênesis. Porque a partir do nada, a partir do caos, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, tudo foi criado. Olha que poder. O Senhor é o único que cria as coisas do nada. As grandes invenções têm elementos que já estão aí e juntados se criam determinadas coisas. Mas Deus é o que cria do nada. É o único que pode fazer isso. Então Deus disse: haja luz. E a mente de Deus foi manifestada naquilo que Deus imaginou, e tudo aconteceu. Tudo saiu da mente de Deus e virou isso que nós conseguimos ver, só que não como Deus criou por conta do pecado. Mas Deus disse: haja luz, e houve luz.
Depois Deus disse: haja luminares, e houve luminares. Animais, toda a criação, a água, enfim, nós enxergamos o poder de Deus. E por que Deus fez todas essas coisas? Por uma razão, Ele pode fazer. Deus criou então o ser humano. Mais uma vez, Deus desenha este ser humano através de um boneco de barro, sopra-lhe em suas narinas e ouve e nasceu ali a vida humana, sem pecado, a semelhança, a imagem de Deus. Mas esse ser humano, vendo todas as maravilhas do Éden, vendo tudo que Deus fez, pensou: isso não é suficiente para mim. Porque quando o diabo chegou e disse: se você comer do fruto, você não vai morrer, porque Deus não quer que você seja como ele. Adão olhou para isso e quis ser mais do que ele era. E quis ter mais do que já tinha. E então o pecado entrou no mundo pela pessoa de Adão e tudo foi destruído. Alguém me perguntou em um discipulado essa semana: mas pastor, que culpa os animais têm? Por que os animais morrem? Porque toda a criação, Deus confiou à mordomia humana. À medida em que o homem cai, tudo cai. Conforme o livro de Romanos também nos afirma. Mas Deus, pelo seu poder, elabora um plano. E por que Deus elabora um plano? Porque Ele pode. Por que Deus, na pessoa de Jesus, coloca a providência? Porque Ele pode. O que Deus não pode fazer? Deus é todo poderoso. Nós temos a fé em um Deus que pode. E sabe uma coisa que é fantástica? Deus faz coisas simples usando coisas grandes, e coisas grandes usando coisas simples. Em Lucas capítulo 1, nós enxergamos o anúncio e o nascimento de João Batista. Zacarias, um velho sacerdote, casado com Isabel. Isabel chamada estéril, porque não podia ter filhos. Chega Gabriel, um anjo do Senhor, e diz: você vai ter um filho. E por que Deus fez isso? Por que Deus colocou a capacidade em Zacarias e em Isabel de gerar um filho? Simples, porque Deus pode. Sendo velha, estéril. Estéril já é um problema. Depois de determinada idade, impossibilita mais ainda. Mas impossibilita para quem? Para Deus não. Para Deus não. O anjo também informa que Isabel, avançada em idade, parente de uma outra mulher, o Senhor informa para ela, através de sua gravidez, o seu próprio poder. 6 meses de gestação, isso tudo em Lucas capítulo 1. Maria aparece. Quando Isabel olha para Maria, Isabel diz: agraciada és tu entre as mulheres. O bebê, João, que estava ali no ventre de Isabel, começa a mexer, começa a chutar, começa a se estremecer. Mas um bebê consegue perceber a presença de outro? Humanamente? Mas Deus pode fazer isso acontecer. Deus pode. Por quê, pastor? Porque Deus é todo poderoso. No versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, olhe o que o texto diz. O texto diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vamos todos juntos. Porque para
Para Deus, nada é impossível. Maria, uma jovem agraciada por Deus, que nunca tinha conhecido um homem, não tinha tido relação física ainda, mas estava grávida. Grávida de quem? Gerada por quem? Gerado por quem o bebê que estava ali? Gerado pelo Espírito Santo. Mas isso é impossível. Impossível para quem? Porque para Deus, nada é impossível. Então, quando nós olhamos aquele bebê em uma manjedoura, aquele bebezinho, num lugar onde servia como estrebaria, um lugar onde os animais iam comer, ali estava um bebezinho, humilde, simples, mas que veio a partir da geração do Espírito Santo, coisa que humanamente é impossível. E quando nós enxergamos aquele bebezinho indefeso ali, quem nós estamos enxergando? O Salvador e Senhor. Numa estrebaria, numa manjedoura. Mas por que, pastor, Jesus nasceu numa manjedoura? Porque Deus quis e Deus pode fazer com que o Salvador, pôde fazer com que o Salvador nascesse em uma manjedoura. O Deus de toda a criação nasceu em uma forma humana, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Quanto poder estava ali em uma manjedoura? Eu fico imaginando se a manjedoura tivesse vida. O que será que ela diria? Ela chegaria para o seu dono e falaria assim: aqui ninguém mais vai comer, porque aqui repousou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o grande Salvador. Aqui ninguém mais. O que diriam os pregos se tivessem vida? O que diria aquela cruz se tivesse vida? O que será que aquele jumentinho que Jesus montou diria se pudesse? Deus faz grandes coisas para revelar simples coisas. Deus faz coisas simples para revelar as coisas grandes. Então veja, criar o mundo é difícil. O nascimento de um bebê numa manjedoura é difícil. Para Deus é a mesma coisa, porque Deus pode tudo. Aquele pequeno bebê, naquela pequena cidade, naquela manjedoura, mudaria o mundo para sempre, trazendo uma proposta de esperança. E os pastores? Os primeiros que receberam a notícia do nascimento de Jesus. E esses pastores, interessante isso, eram homens simples. Porque nasceu o Rei dos Reis. Tanto é que os magos, quando foram procurar Jesus, não procuraram no meio dos pastores, foram aos palácios. Por quê? Dentro da lógica humana, quando alguém importante nasce, é nos palácios que se nasce. São os importantes que dão a notícia. São os importantes que recebem a notícia primeiro. Mas quando o Rei dos Reis nasceu, simples pastores que estavam ali numa vigília da noite, receberam a notícia de um anjo. Por que isso, pastor? Porque Deus pode fazer isso. Os irmãos estão entendendo quão grande poder habita em nós? Quão grande poder temos em nosso coração, dado pelo próprio Deus? E é interessante que a fala do anjo foi fantástica. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador. O que significa isso? Na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador. Podemos dizer, irmãos, que Jesus nasceu para nós. Foi para mim e para você.
que ele nasceu. Tanto poder, tantos que Deus mobilizou. Um milagre que só Deus poderia fazer, que nós chamamos de paternogênese, o Espírito Santo gerar em uma mulher virgem um filho. Tudo isso para nós. E os pastores foram os primeiros a receber. Na cidade de Davi nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O grande poder de Deus, revelado ao longo da história humana, condensado ali, naquele bebê, naquela manjedoura. Eis o grande poder que aquela pequena cidade revela para nós. Nesse sentido, eu quero destacar duas coisas. E a primeira, bem simples. Jesus tem poder para ser Salvador. Veja o texto. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Jesus tem poder para ser Salvador. Essa é a nossa mensagem. Jesus tem poder para salvar. O anjo disse: nasceu para vocês o Salvador. Quem mais tem poder para salvar? A igreja tem poder para salvar? As grandes autoridades mundiais têm poder para salvar? Não. O único que tem poder para salvar é Jesus Cristo. Aquele que nasceu naquela pequena cidade. Você está aqui, salvo, redimido, porque um dia Jesus Cristo, com imenso poder, conquistou isso para todos aqueles que creem. Ontem, no culto de encerramento da mocidade, nós começamos a nos lembrar dos jovens que se converteram e estão aqui conosco. Jovens que em outros tempos eram presos e escravos do mundo. Talvez gente que não acreditou na conversão deles. Mas por que Deus pode salvar o perdido? Por que Deus pode libertar o viciado? Por que Deus pode libertar a pessoa da prostituição? Por que Deus pode fazer isso? Porque Ele é todo poderoso e nos ama. E ama a humanidade. Por que Jesus faz o que faz? Porque Ele é todo poderoso. Este poder está em você? Este poder está em você? Ao longo do ministério de Jesus, Ele sempre se importou com este objetivo, em salvar a humanidade. Quando nós lemos Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, nós enxergamos: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, pregando, curando. E quando Ele olha para as multidões, Ele é movido de íntima compaixão. Porque essa multidão era como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, perdidas. E Jesus se move de íntima compaixão, porque era isso que Jesus fazia. Ele pessoalmente fazia. E hoje, pastor? E hoje nós, detentores deste tão grande poder. Afinal de contas, João 14, 23 afirma que Jesus habita em nós. Nós que temos que continuar a dizer que há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Os pseudo-pregadores de hoje estão preocupados com grandes multidões, que cobram cachês enormes para pregar. Fiquei sabendo de um que cobra 30 mil reais. Outro mais barato, 20 mil. Negociando, você chega nos 17. Hoje nós conseguimos ver estrelas do mundo chamado gospel, com performances dignas de um verdadeiro espetáculo, afirmando que estão fazendo isso cheios de poder, e em nome de Jesus, o que é pior ainda, porque tomam o nome do Senhor em vão. Jesus
que rompeu barreiras do preconceito para pregar para uma pessoa. Hoje, os pregadores estão atrás das multidões, enquanto Jesus, Todo-Poderoso, vai atrás de um por um. Porque quando você teve um encontro com Cristo, não foi com você que Ele falou? Não foi a sua vida que passou na sua mente? Jesus rompeu as barreiras do preconceito da época para salvar uma mulher que tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. Jesus conduziu todos os seus discípulos para chegar nessa mulher. Porque a religião daquela época impedia essa mulher de ter um encontro com Deus. Essa mulher não podia entrar no lugar da adoração. Mas Jesus chegou até ela e explicou-lhe que a saciedade da vida está em sua própria pessoa. Jesus aponta para si. E Jesus diz assim: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E Jesus salva aquela mulher. E diz: o lugar para adorar é em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas colocam tantas coisas quando Jesus só quer salvar, Jesus só quer transformar, Jesus quer dar uma esperança nova para as pessoas que estão desgarradas e longe dos caminhos do Senhor. Jesus nasceu para salvar aquela mulher, nasceu para me salvar, nasceu para salvar você. Jesus nasceu para trazer salvação. E por que Ele faz isso? Porque Ele pode fazer. Jesus tem poder para salvar. Então, se você ora por alguém já há tanto tempo, se pessoas chegam para você e dizem assim: aquele não tem mais jeito, para Jesus tem, porque o poder de Jesus tem uma amplitude que vai muito além do nosso entendimento. Nenhum de nós merecia a salvação e ela chegou para nós pela graça do Senhor. Aquela pequena cidade revela o grande poder que Cristo tem para salvar. O anjo disse: nasceu o Salvador. Jesus que salvou aquele pequeno homem que subiu na árvore. Muitos o chamavam de ladrão. Mas Jesus falou assim: hoje eu vou para a sua casa. Jesus estava preocupado com as multidões, onde não há rosto, ou Jesus estava preocupado com cada um? Com cada um. E quando chega a salvação naquela casa, aquele pequeno homem, aquele homem de pequena estatura disse: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes. Jesus chegou ali. Jesus que na cruz, prestes a entregar o Espírito ao Pai, como seu último ato pré-cruz, o que Ele fez? Salvou um homem que estava condenado à cruz junto com Ele. Jesus tem poder para salvar. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos, em nome de Jesus. Se você tem um filho, ou um parente, ou um amigo, seja lá quem for que ainda não tem Jesus, não perca as esperanças, continue orando. Entregue essa pessoa hoje no altar de Jesus Cristo aqui, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem poder para salvar. Jesus tem poder para salvar. E quanto a nós? Eu me lembro de um dia que eu estava com o saudoso irmão Emanuel no hospital. E naquele dia eu estava com a minha agenda muito cheia e por uma falha de comunicação, eu fui até lá para pegá-lo, porque ele estaria de alta, e eu fui para pegá-lo, levá-lo para a casa dele e voltar para as minhas atividades aqui. Só que ele não estava de alta e eu tive que ficar lá o dia inteiro. Eu cancelei a minha agenda e Senhor, mas eu precisava atender as pessoas. Minha agenda inteira foi cancelada e eu fiquei naquele hospital. E eu estava lendo, até que passou uma enfermeira e disse assim: você é pastor?
Parece que pastor tem rosto de pastor, né? Primeira vez que eu vi o pastor Iberê, eu falei assim, é pastor. Em 98, ele nem se lembra, ele foi pregar numa igreja que eu estava, era garoto, eu falei, pastor. Ele tinha um bigode ainda? Eu falei, pastor. E aí passaram por mim, a enfermeira passou por mim e falou assim, você é pastor. Eu falei, ela perguntou, você é pastor? Eu falei, eu sou. Espera aí. Ela passou avisando todo aquele hospital que tinha um pastor ali. E o Senhor me deu a oportunidade de falar que Jesus salva para todos os leitos daquele andar. Essa era a minha agenda que Deus tinha preparado. Essa é a mensagem. Jesus pode salvar. Jesus pode salvar. Irmãos, Jesus tem poder para ser Salvador. E em segundo e último lugar, o anjo disse, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele é o único que tem poder para ser Senhor. É o único que pode cuidar de nós. É o único. Ontem, a Débora caiu e ela veio correndo. Falou, papai, eu caí chorando, e ficou abraçada comigo uns 5 minutos. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu não me machuco e eu vou correndo para o meu Senhor, para ficar abraçado com Ele. Quantas vezes eu não pequei, quantas vezes eu não fiz coisas que desagradavam a Deus, desagradavam ao meu Senhor, e eu fui correndo pedir perdão. E por que Ele perdoa? Porque Ele pode fazer isso. Nasceu Jesus o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o único que tem condições de ser Senhor na minha e na sua vida, é Jesus Cristo. Ele é o único. E é pelo poder deste Cristo maravilhoso, do nosso Cristo, que nós estamos aqui. É pelo poder de Cristo que nós somos salvos. É pelo poder de Cristo que nós fazemos o que fazemos. É pelo poder de Cristo que há vitória sobre pecados. É pelo poder de Cristo que há libertação de vícios. É pelo poder de Cristo que glorificamos a Deus. Nós devemos viver em sujeição a este Senhor maravilhoso. Então qual é a pergunta que nós devemos fazer? O que este Senhor quer que eu faça? Como é que este Senhor quer que eu viva? O que é que este Senhor quer que eu seja? 3 grandes revelações: o grande plano, a grande providência e o grande poder. Só Jesus tem poder para ser Salvador. Só Jesus tem poder para ser Senhor. Então, meus irmãos e convidados aqui presentes, não duvidem disso. Não duvidem. Em nome de Jesus, não duvidem. Termino dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe ricamente nessa manhã.